para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai-me as minhas crianças, não as cruimais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçou as crianças e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Vamos deixar de lado o tema do casamento que eu estou aqui, porque enquanto estava lendo, a minha cabeça já estava funcionando. Se é uma só carne, você tem 5 dedos, não é? Se eu arrancar um dedo, vai doer, não vai? Se juntou? O que pode unir, então, um homem e uma mulher? É muito mais do que o sexo. Só este princípio. Muito, muito mais, para formar uma unidade que vai doer quando separar. É muito mais. Então, nisto nós temos que meditar e pensar a segunda leitura, que é o cerne do cristianismo. Porque sem os fundamentos da vida, nós estaremos tapeando como um médico que não descobriu a doença e dá os famosos placebos, não é? Para tapear. Mas não resolve o problema da doença porque não descobriu. E a doença da humanidade, exatamente, é fundamental, principal. Eu lancei uma ideia desses dias, eu vou repeti-la porque tanto é como meditação que eu fiz para mim, faço para os outros. Todo mundo deve estar empolgado porque o Papa foi ao Congresso americano, porque a voz do Papa é ouvida na ONU e aí por diante. Talvez o cristianismo seja outra coisa. Ele, como Papa, tem que fazer tudo aquilo, é dever dele, de se comunicar com todo mundo. Mas não se espere nada. Não se espere nada. Porque a pergunta minha é esta aqui. Por que Jesus, que queria salvar o mundo, não foi até o imperador de Roma, que era o Senhor do universo, naquela época?
Muito mais do que a ONU agora, que só fica brigando lá. Entendeu? Teria resolvido o problema da humanidade, não acha? Mas ele se ofereceu e se colocou na cruz. E ele falou claramente, quando queriam vê-lo os gregos, e pedir a Filipe, queremos ver Jesus. Aí Jesus, quando não se furtava a ninguém, todo mundo acolhia, ele falou aquela frase famosa: quando o Filho do Homem, chegou a hora, e quando o Filho do Homem for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Não somente os povos me verão, mas eu atrairei todos os homens, a humanidade toda, de todos os tempos, a mim. E o grande mistério exatamente está aí, na cruz de Cristo. Eis porque ele não foi até o Senado romano. Eis porque ele não foi ao imperador. Porque não teria resolvido nada. Porque era preciso que ele entrasse em comunhão com os males que atingem a humanidade. Ele tinha que entrar em comunhão com o pecado. Esta doença terrível, que várias vezes já falei, os pecados que nós confessamos, ou que nós sentimos, são simplesmente sentimentos de culpa. São simplesmente coisas superficiais. O pecado é terrível, terrível. Quer fazer uma meditação que eu faço para mim? Eu sou pecador, terrivelmente pecador, mas não por falsa humildade, não. Porque pelo pecado, a morte entrou em mim. E eu nasci um ser mortal. Eu vou morrer. Então, se eu vou morrer, eu tenho esta doença, que se chama pecado. Que é muito mais profundo do que ficar nervoso, ficar chateado, isso, aquilo, mentira. É muito mais profundo. O nosso ser será destruído pela morte. O ser dos vossos filhos que vocês geram são destinados à morte. Nós não queremos meditar, não é terrível? Não é terrível isso? Mas é a realidade. Mas a vida é assim. Bom, se você aceitar que a vida é assim, ótimo. Então viva esta vida. Coma-se e bebe-se, porque tanto amanhã se morre. E esta é a vida dos pagãos. Então a vida de pagão ou cristão é uma diferença total. O cristão tem um futuro. O pagão não tem futuro. Então passa simplesmente a vida se divertindo, passando na melhor maneira possível e acabou. Entende? Os males, então, não são somente os superficiais. É fundamental dentro do ser humano. E por isso Cristo, o Deus que criou o universo, fonte da vida, agora, grande alegria dos homens, porque descobriram uma água salgada em Marte. Grande futuro da humanidade, que a humanidade poderá ir até Marte. É uma esperança, que será um futuro que se pensa para a humanidade. É gozado. E por que a gente não pensa no futuro que Deus preparou para nós?
é sinal de vida biológica. Cristo se chama e se declara fonte de água viva. Fonte de água viva. Fonte da vida. Quer dizer que neste homem a humanidade encontra a plenitude da sua vida, o porquê da sua vida, porque em Cristo, este foi o anúncio do cristianismo quando não havia uma igreja organizada. Mas eram pequenas comunidades que acreditavam nestas realidades, que Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte e destinou para a humanidade. Fala aqui, não sou eu que estou falando, gente. É a carta aos Hebreus. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Então, se nós nascemos como seres humanos, no finzinho da segunda leitura, se nós somos seres humanos e Deus quis ser um ser humano, Ele veio fazer a nossa história de seres humanos. É nele que está a nossa história. Muda totalmente a perspectiva da nossa vida. Entendeu? Você me perguntava, Divaldo, quais são os meus sonhos, não é? Os meus sonhos são muito pequenos. Tão pequeno quanto é pequeno o ser humano. Os sonhos de Deus são infinitos. O sonho de uma criança é pequeno, é brincar, é correr para cá, para lá, depois crescer alguma coisinha. O sonho dos pais da criança quer para ele o melhor dos mundos. Então aí entra também muito o conceito cristão que nos levamos em frente. Está certo que na Bíblia tem que Deus é cheio de misericórdia. Mas o que quer dizer isso? Analisando bem, meditando bem. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Quem de você, pai e mãe, aguentaria um filho que fica só pedindo desculpas? Mãe, por que não faz? Mãe, por que... vai tomar banho, vai. Não me enche o saco, vai. Filho, estuda. Trabalha, faça esporte, cultiva a tua vida. Seja alguém na vida, não é isso que os pais querem dos filhos? Então Deus não é misericórdia só. Lógico, Ele é misericórdia porque nós pecamos. Ele tem compaixão de todos os males, como qualquer mãe, qualquer pessoa que ama, tem compaixão da pessoa que está sofrendo. Mas não é só isto. Ele é vida, Ele devolve a vida. E não somente uma vida destruída pelo mal, é feliz culpa. Fala a uma certa altura, São Paulo, que nos trouxe tão grande Redentor. Feliz culpa. Um dia nós vamos até agradecer que existe o pecado, porque talvez, sem o pecado, Cristo não teria vindo. Ele teria vindo do mesmo jeito, mesmo se não tivesse o pecado. Mas Ele nos trouxe uma vida divina. Além da vida biológica que nós recebemos de nossos pais, gente. Quando é que nós vamos enfiar isso na cabeça? Porque se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, nós não chegaremos a lugar nenhum. Continuaremos a ser as pessoas religiosas, assim, de uma superficialidade enorme. Mas nunca chegaremos a ter um sentido religioso da vida. Que não é o sentido
de apequenar, de, se desculpa a palavra, mas não me vem outra, de fazer coisas pequenas, porque é religioso, tudo recolhido. Quantas vezes pessoas que falam, você é frei, e você faz isso? Eu falei, ué, e o que você queria? Que eu não lutasse pela justiça? Estava meditando outro dia, lembra o nosso amigo Jacomino, que ele falou que doeu a injustiça, não? E ele fala que não é religioso. Aí depois fiquei meditando, como é que ele fala que não é religioso se a injustiça doeu tanto dentro do seu coração? Gente, ele fala, não foi o dinheiro que não recebi, foi a injustiça que cometeu. Gente, isso é religião. É o íntimo do nosso ser. São valores humanos onde reflete a justiça final de Deus. Então, nesse sentido, a redenção só poderia vir com o ser humano redimido. Vocês podem ver a palhaçada que a gente ouve nas coisas públicas, corrupção aqui. A corrupção é tão antiga quanto é antigo o mundo, gente. Não é de agora que existe a corrupção, gente. Pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, mas ele existe. Mas é gozado. Eu não sou comentarista, assisto muito até a cultura, tem gente de cultura mesmo, comentando. Comentaristas, nenhum deles que fala que para acabar com a corrupção precisa transformar o ser humano. Vocês já ouviram isso? Já? Não. Queremos fazer outros partidos que serão tão corruptos quanto os outros que já tem. Ninguém fala, gente. Ninguém. Nós não temos coragem de enfrentar o problema, porque não sabemos como resolver. E nem no próprio cristianismo, nós muitas vezes sabemos resolvê-lo, porque nós pegamos um cristianismo de fachada, mas não uma realidade nova. O Deus conosco. O Deus conosco. O homem, o carpinteiro, que assumiu sobre si os pecados da humanidade. E assumiu sobre si os pecados da humanidade, porque amaldiçoado aquele que for colocado no madeiro, como ele foi colocado lá. Então ele assumiu a maldição. Que é a maldição? Porque Deus amaldiçoou? Não, gente, porque é consequência do mal você ser amaldiçoado. É consequência de uma doença que você vai ser destruído. Aí nós explicamos, muda também totalmente a imagem de Cristo na cruz. Não é o simples sofrimento. Não são as lástimas de um homem que sofre. É uma cirurgia. Gente, quando se faz uma cirurgia, não tem choro. Tem cirurgia, não é? Você se entrega nas mãos do médico, você paga o médico, não é? Para ele te rasgar, compreende? Para ele te rasgar, você paga o médico. Tem sofrimento? Lógico que tem. É lógico que tem. Mas depois do sofrimento que tem, a vida que volta. Se você não tivesse feito aquela cirurgia, você ia morrer. Então veja que a cruz de Cristo, quando ele fala,
ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de entregar a minha vida e eu tenho o poder de retomar a minha vida. Homem nenhum na terra fala isto. Homem nenhum na terra diante do juiz que te fala, Pôncio Pilatos, você não me responde. Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar ou tenho o poder de te condenar. Você, Manuel, já teve alguém que falou, você não tem poder nenhum sobre mim? É? Não é, Manuel? Como juiz. Ninguém te falou isso. É Jesus que responde a Pilatos, você não tem poder nenhum sobre mim. Um homem livre. Por quê? Porque eu estou entregando a minha vida com liberdade. Porque eu quero assumir, sendo que a humanidade, e eu me tornei homem, a humanidade e a minha família. Os homens são a minha raça. E eu tenho que levar esta humanidade a Deus. Porque a nenhum dos anjos Deus vai dizer, senta-te à minha direita. Mas Ele vai dizer isto a um ser humano. Meditemos bem, gente, se nós somos da raça humana, somos superiores aos próprios anjos, como raça humana. É gozado. Como eu gosto muito de esporte, quando alguém ganha, parece que o país inteiro, a gente fica torcendo, não? Parece que o país inteiro ganhou, não é? Ou não é isso? Jesus, como ser humano, venceu a morte, ganhou, foi colocado no primeiro lugar dentro do universo, ao lado de Deus. A gente não está nem aí. Ele não era um homem, não? Era um fantasma, era um coitadinho. Não é a nossa raça humana. Com isso, o que eu quero dizer, gente? Que nós estamos fazendo pouco caso da nossa grandeza humana. Nós estamos fazendo pouco caso do destino que nós temos como pessoas humanas. Aí que vem o amor de Deus, que não é somente misericórdia, mas Ele é vida. E esta vida que Ele gera em nós, Ele vai desenvolver em nós, aonde todo o nosso ser vai ser realizado. Simplesmente. Na psicologia ou outras coisas, a gente fala do ego, não é? Vocês ouviram falar até algum psicólogo por aqui? Não. Mas fala do ego. E tenho que realizar o meu ego, não é? A minha pessoa. Ótimo. Estou plenamente de acordo. Só que nós realizamos a nossa pessoa, depois fazendo a mesma besteira que os outros fazem. Se tiver algum pecado diferente, dizia um Papa, que algum homem comete, eu proclamo ele santo. Porque desde a eternidade os pecados são sempre os mesmos. Ganância, malvadeza, bebedeira, orgias, aí por diante. Não sai disso. Aí eu realizo o meu ego. Tá? Vaidades, etc. Agora veja bem. Nós somos únicos no mundo? Somos. Nós somos. E temos que realizar esta unicidade do nosso ser. Agora, quem vai poder realizar esta unicidade do nosso ser? Eu vou explicar isto. Somos únicos porque as impressões deste pedacinho de tecido do polegar, não é? É único.
E não vai ser repetido nunca no universo. Só este pedacinho. Imagina vocês toda a estrutura do nosso corpo. Aqui estou falando de coisas reais, de coisas práticas que nós somos. E nós temos que realizar esta nossa unicidade. E quem é que vai realizar esta nossa unicidade? É Deus, fonte da vida. Somente com a vida dele em nós que nós vamos conseguir ser únicos. Vocês já viram um santo igual ao outro? Medita um Francisco igual ao Inácio de Loyola, os que conhecemos, não tem nenhum igual. Cada um se realizou na sua natureza, se realizou na sua cultura, se realizou no seu tempo. Gente, estou falando de coisas reais da nossa vida humana. Mas é preciso que o nosso ser esteja enxertado em Deus. E como vai ser enxertado em Deus? Através da cruz de Cristo. Porque naquele momento, tem uma frase da Chiara Lubitsch que precisa entender bem a profundidade. Jesus, quando algumas amigas dela, no comecinho, foram para Roma, mandou para Roma e disse, olha, Jesus abandonado, Jesus na cruz, naquele momento que se deu o enxerto entre a humanidade e o pecado da humanidade e Deus, foi naquele momento. Vale mais do que todos os tesouros de arte de uma cidade como Roma. Jesus na cruz vale mais do que todos os tesouros de arte de uma cidade como Roma. Entendeu? Eu que vivi em Roma conheço bem quanta arte que tem lá. Milhares de anos. Então é um mistério muito grande. E este, o assunto de Cristo que se oferece a Deus e se oferece à humanidade. É Deus que vem fazer na Terra a nossa história. Uma história não mais de poucos anos, onde Ele pode até estar presente, por quem como eu que viu a providência das coisas humanas, terrenas de Deus. Poucas pessoas viram tanta coisa que eu vi. Mesmo que fossem as obras, até pessoalmente, para mim, eu já deveria estar um homem morto fisicamente, estou vivo. Entendeu? Isso biologicamente falando. Mas, depois das obras que foram feitas, quanta providência, quanta presença de Deus. Mas não é isto. Não é isto importante, o essencial. O essencial para Deus é a nossa pessoa, o nosso crescimento como pessoa. Então a santificação não é um simples luxo de ser mais bonzinhos ou menos bonzinhos, de outros falarem bem de mim ou falar mal de mim. Não é. Está no DNA do nosso ser a santificação, a necessidade do desenvolvimento total, como de um corpo que foi gerado no ventre materno, um princípio de vida. Ele desenvolveu um tempo no ventre materno pelo ambiente que precisava, depois saiu fora porque precisava crescer mais. E na dinâmica das leis da natureza. E também o crescimento do nosso ser está na dinâmica das leis da vida, não somente da natureza. Não sei, estou falando de coisas absurdas, dá para entender alguma coisa? Não. É? Não dá para entender. É que vocês não estão acostumados a ver o cristianismo do lado da vida, não.
É mais como uma religiosidade, mais ou menos, né? Como uma maquiagem, muitas vezes, da nossa consciência. Não é que precisa entrar, sei lá, naquilo que você quer da vida. Daquilo que você quer da vida. Entendeu? Vou fazer só uma comparação prática. Vocês ouviram falar de Nietzsche? Já? Nietzsche. Aquele que gritava contra a religiosidade. Ele era filho de um pastor luterano. E todo mundo, a juventude, nas escolas, sempre faz 2 séculos que Nietzsche é o maior. Por quê? Porque ele enaltece, ele quer o homem grande, infinito. Ele dizia uma vez que a religião deveria lhe mostrar, talvez porque ele viveu no luteranismo, que é meio rígido assim, entende? Deveria mostrar um rosto mais alegre para acreditar. No entanto, ele tinha esta mente que procurava como ser humano. Mas não aceitou de alimentar a sua mente na verdade que é o próprio Deus. E você sabe como morreu Nietzsche? Não? Louco. Louco porque a mente que não encontra a verdade, já nas pequenas coisas, a gente quando fica meio confuso, não é? O que acontece? Tudo escurece. Não, nas pequenas coisas, não estou indo muito longe não. Nas pequenas coisas, tudo escurece, não é? Agora, vocês pensam no nosso pensamento puro, que é feito para buscar a verdade. E a fonte da verdade não é uma busca filosófica, é uma pessoa. Eu sou a verdade, falou Jesus. Que mistério nesta pessoa que fala, eu sou a verdade. Que relacionamento que não existe entre ele e cada um de nós. Ele rejeitou, onde podia alimentar a sua mente. E a mente ficou louca. E nós vamos alimentar esta mente pela eternidade. Como a inteligência se alimenta pelo estudo, a nossa alma, que é mais profunda, mais ampla do que a inteligência, vai ver Cristo na sua realidade, Senhor do Universo. Aí vai se alimentar a nossa alma. E é por isso que não tem monotonia no céu, porque nós aprenderemos coisas sempre mais novas, continuamente. Até quando? Eternamente, porque é um livro. Deus se transforma em um livro de conhecimento. Vocês podem pensar, mas é muito bonito, Frei, isso daqui não, é simples, está no Evangelho. O que é a vida eterna? Quem de vocês pode me dizer o que é a vida eterna? O que é que vocês imaginam? Vou falar pelo contrário. Quando estava aqui em Caçapava, jovem, no meio dos jovens, os jovens falaram para mim, Frei, religião é para mulheres e mulheres velhas. Vem conosco, Frei. Lá só tem caquinha de criança, verdade. Onde você quer ir para o céu, só tem isso. Vem se divertir. Vem no inferno, tem churrasco, tem mulherada, tem uso. Entendeu? Vamos um pouquinho mais alto do que isso. O que é a vida eterna? Que a gente imagina. Pode responder? Quer responder? Onde não há mais dor, onde não há... Não é? O que é a vida eterna, mais ou menos? Não existe mais dor, não existe mais injustiça, não existe mais isso, não é? É isso que imagina? O que é a vida eterna? É a continuação. É? É a continuação da vida.
Mas se você não tem que sabor que tem, que nem o som da vida, com uma vida desgraçada que temos sobre esta terra, imagina que continuação. Eu acho que é vida com Deus. Sim, mas na prática, o que é esta vida com Deus? Eu quero saber, porque eu sou muito prático, sabe? Porque para mim, se não tem uma resposta vital, essencial da minha vida, eu viro ateu, não me interessa. Entendeu? Jesus responde, claro, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. O que é conhecer um livro? Como se conhece um livro? Lendo, estudando. Se você ficar distraído, etc., não vai conseguir colocar o que está no livro dentro de você, não é? Isto é conhecer. Entrar em comunhão. Você que procura, a mente que procura a ciência, com a leitura de alguém que escreveu aquela ciência. Não é isso conhecer? Então, a vida eterna é esta. Conhecer a Deus. Entrar em comunhão com Ele. Através do nosso ser humano. Através do nosso ser humano. E conhecer Jesus Cristo. Que conheçam a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então aí precisa compreender bem. Aí sim, é continuação da vida. Mas desta vida. Que a outra não vale a pena não. Vou ser sincero. Entendeu? Então entrar em comunhão com Cristo, através de um conhecimento, que lógico, é só realizando que você vai poder saber. Então não é nada que a gente chama de místicos, sim, é uma realidade humana, uma comunhão humana, como nós usamos nas ciências humanas, assim também nós teremos a fonte da sabedoria ao nosso alcance. E isto o que acontece? Que com a escola, uma pessoa ignorante se transforma num grande profissional. E assim nós, de uma condição de ignorância total, de pequenez total, nos tornamos semelhantes a Deus. Porque Ele penetra em nós e nós somos transformados nele através do conhecimento.